Fala das propriedades das potências, que é um assunto muito tranquilo, tem um pouco de detalhe, né? Mas se vocês fixarem bem os exercícios, entenderem a lógica, não tem muita dificuldade. O que eu ressalto aqui é a importância dele, principalmente quando nós formos trabalhar lá na frente com as funções exponenciais. As propriedades das potências, elas vão auxiliar a gente, se não forem todos, praticamente todos os casos que envolvam equações exponenciais ou funções exponenciais, tá? Primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui das potências é justamente a nomenclatura aí das suas partes integrantes, né? Então a gente sabe que uma potência nada mais é que uma multiplicação sucessiva de fatores idênticos, né? Geralmente a gente representa por a elevado a n, né? Então que seria n fatores, ok? Então a título de exemplo, né? 2 ao cubo seria então 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. 3 ao quadrado seria 3 vezes 3, que dá 9, e por aí vai, né? Ou seja, quando eu trabalho com uma potência, eu repito a base e multiplico ela por ela mesma a quantidade de vezes que o expoente me informar. Então eu repito a base e multiplico ela por ela mesma a quantidade de vezes que o expoente me informar. A grosso modo, potência é isso, nós já vimos, né? Vamos às propriedades em si. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que para uma potência existir, né, esse a elevado a n aqui, esse a tem que ser diferente de zero, né, pessoal? Porque um número multiplicado por zero, o número multiplicado por zero já é zero, né? E o zero multiplicado por ele mesmo, obviamente, vai ser zero. Então, assim, então, para que ela exista, a gente precisa, então, que esse a aí seja diferente de zero. Bom, a primeira propriedade que a gente tem aqui é a propriedade da multiplicação de potências de mesma base. Então, a gente tem uma multiplicação de potências de mesma base. Então, vamos pegar um exemplo aqui. A regra geral, a elevado a m vezes a elevado a n é a mesma coisa que a elevado a m mais n. Ou seja, você repete a base e soma os expoentes. Vamos fazer um exemplo aqui para vocês verem, né? 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. Seria, então, a mesma coisa que 2 elevado a 3 mais 2, que é a mesma coisa que 2 elevado a 5, né? 2 elevado a 5 a gente bem sabe que é 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32. Só para a gente ter certeza, vamos resolver separado aqui, né? Olha lá, 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. Só que agora eu não vou usar a propriedade, eu vou resolver, né? Então, olha aqui, ó. 2 ao cubo é 8. 2 ao quadrado é 4. 8 vezes 4, 32. Ok? Então, obviamente, a base tem que ser a mesma, né? Quando você tem uma multiplicação de potências de mesma base, você repete a base e soma os expoentes. Então, pessoal, a próxima propriedade aqui é a divisão de potências de mesma base. Se a gente for seguir a lógica, né, que é a multiplicação, a gente soma os expoentes, né? Na divisão nós vamos o que então? Subtrair os expoentes. Então, por exemplo, aqui, vou pegar aqui também parecido, né? 2 ao cubo dividido por 2 ao quadrado. Então, eu repito a base, ou melhor dizendo, né? Vou pôr a fórmula geral aqui. Então, a elevado a m dividido por a elevado a n é a mesma coisa que a elevado a m menos n, né? Agora sim, vamos pegar um exemplo. 2 ao cubo dividido por 2 ao quadrado. Vai ser a mesma coisa que 2 elevado a 3 menos 2, que é a mesma coisa que 2 elevado a 1, que a gente sabe que é 2, né? Se a gente fosse fazer a conta aqui, só para comprovar, né? Então, de novo, 2 ao cubo dividido por 2 ao quadrado, né? 2 ao quadrado. 2 ao cubo é 8, dividido por 4. 8 dividido por 4, 2. Pessoal,
Se a minha divisão vier representada em forma de fração, é a mesma coisa, né, lá. Só que estou com uma forma gráfica diferente, né? Vai ser a mesma coisa. 2 elevado a 3 menos 2, que é a mesma coisa que 2 elevado a 1, tá bom? Vim de forma, vamos dizer assim, fracionária, representação fracionária, ou em forma de divisão, não faz diferença, é só a representação. Bom, a próxima propriedade é a potência de potência. Como é que ela aparece muitas vezes? Ela aparece assim: A elevado a M elevado a N, tá? Quando você tem essa potência de potência, você repete a base e multiplica os expoentes. Então, um exemplo aqui: 5 ao quadrado elevado ao cubo. É a mesma coisa que 5 elevado à sexta potência, que a título de curiosidade dá 15.625, tá? Só a título de curiosidade. Bom, como é que eu posso comprovar para você que isso aqui é verdade? É só você desenvolver a conta. Olha aqui, ó. De novo aqui, ó. 5 ao quadrado elevado ao cubo. É a mesma coisa que 5 vezes 5, né? Ao quadrado. Porque 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Então, 5 ao quadrado elevado ao cubo é a mesma coisa que 5 vezes 5 elevado ao cubo. Então, a nossa nova base é 5 vezes 5. Eu vou repetir ela aqui 3 vezes, ó. Concordam comigo que eu estou repetindo aqui os 5 6 vezes? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Que vai dar 15.625. Ok? Muita atenção agora nessa próxima propriedade, porque os alunos tendem a confundir a terceira com a quarta, que é o expoente elevado a outro expoente. Então, por exemplo, eu tenho A elevado a M elevado a N, tá? Pessoal, são situações diferentes, tá bom? Vejam bem, aqui eu não tenho o parênteses. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que resolver esta potência para depois resolver esta potência. Então, eu vou pegar um exemplo prático para vocês visualizarem. Olha aqui. Se eu tiver assim, ó, 4 elevado a 2 elevado a 3, o que eu vou fazer primeiro? Vou fazer essa daqui primeiro, ó. Tem a porra de outra cor aqui. Eu vou resolver essa potência aqui primeiro. Então, olha aqui, ó. Vai ficar 4, 2 ao cubo, a gente sabe que é 8, né? Então, quer dizer que 4 elevado a 2 elevado a 3 é a mesma coisa que 4 elevado a 8. Ok? Vamos pegar aqui um número menor para ficar mais fácil a gente visualizar, né? Então, aqui, ó, 2 elevado a 2 elevado a 3. Então, é a mesma coisa que 2 elevado a 8. Ok? Então, muito cuidado. Ela é diferente dessa aqui. Então, vou até colocar aqui em vermelho. Quer dizer, então, que quando você tem potência de potência, A elevado a M elevado a N é diferente de A elevado a M elevado a N. Quando eu tenho essa situação aqui, eu primeiro resolvo esta potência. Quando eu tenho essa situação aqui, eu vou usar a propriedade de multiplicar os expoentes, tá? Aqui eu não posso multiplicar. Neste caso aqui, ó, eu não posso multiplicar os expoentes, ok? Bom, potência do quociente. A potência do quociente, a gente já viu ela quando a gente trabalhou um pouquinho das frações, né? Que você pode fazer de forma separada. Então, por exemplo, a minha base, o que é um quociente? É uma fração. A minha base, então, ela é fracionada. Então, olha lá, A sobre B elevado a N. É a mesma coisa que A elevado a N sobre B elevado a N. Tá? É simplesmente isso. Ok? Vocês podem fazer, até a forma de resolver, ela é geralmente dessa forma. Então, por exemplo, aqui, vamos fazer um exemplo. 2/3 ao quadrado. É a mesma coisa que 2 ao quadrado sobre 3 ao quadrado, que vai dar 4/9. Ok? Fazendo separadamente ou fazendo a fração como um todo não faz diferença. Tá joia? Algo semelhante vai acontecer na potência de produto,
né? Então, por exemplo, fórmula geral. A vezes B elevado a N é a mesma coisa que A elevado a N vezes B elevado a N. Vejam bem, pessoal, aqui as bases são diferentes, né? O que é igual aqui? Os expoentes. Então, eu já chamo uma atenção que já jogo uma dica lá para frente, né? Muitas vezes os problemas não vão trazer as mesmas bases, mas vão trazer os mesmos expoentes. Então, você vai poder fazer essa gracinha, vamos chamar de brincadeira, essa brincadeira de associar as bases aí, quando você tem uns expoentes idênticos, né? Aqui a gente pode fazer um caso para vocês verem aqui, ó, 2 vezes 3 ao quadrado. Então, usando a propriedade, seria 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Então, seria 4 vezes 9, que dá 36. Agora, se eu não usar a propriedade, se eu resolver o parênteses primeiro e depois fazer a potência, 2 vezes 3 a gente sabe que é 6, e 6 ao quadrado a gente sabe que é 36. Então, aqui não há dúvidas, ok? Bom, a próxima propriedade é a potência com expoente negativo. Pessoal, muita atenção a isso aqui, tá? Porque os alunos tendem a ter um pouco de dificuldade e quando isso aparece em uma expressão, em um problema, em uma função, é muito comum esse detalhe passar despercebido e, obviamente, né, macular o nosso resultado. Então, quando eu tenho uma potência elevada ao expoente negativo, o que acontece? Vocês têm que lembrar, quando eu tenho um número aqui sozinho, na verdade, quem está escondido aqui embaixo? 1, né? Então, quer dizer que A elevado a menos N é a mesma coisa que 1 sobre A elevado a N. Então, o que aconteceu aqui? Deixa eu voltar com 1 para cá. O expoente negativo, eu gosto de deixar isso muito destacado. Ele inverte a base. Ok? Então, eu vou pegar aqui alguns outros exemplos para fixar. Por que ficou 1? Neste caso aqui ficou 1 sobre A. Porque quando a gente tem um número inteiro na base, quem está escondido aqui no denominador? O número 1. Então, é só inverter. E atenção, depois que eu inverti o sinal negativo, o que acontece? Ele some. Então, eu inverto a base e sumo com o sinal negativo do expoente. Então, um outro exemplo aqui. Vou pegar um exemplo fracionário para ficar bem fácil de visualizar. 2 terços elevado a menos 2. A primeira coisa que eu vou fazer, inverto a base. No que eu inverto a base, eu sumo com o sinal do meu expoente. E agora eu resolvo aqui, ó. 9 quartos. Vou pegar agora um exemplo com o número inteiro. Então, aqui, ó. 7 elevado a menos 2. Primeira coisa que eu faço, inverto a minha base. Por que ficou um sétimo, gente? Porque o 1 está escondidinho aqui embaixo, né? Ponho o expoente, tiro o sinal dele. E agora eu resolvo. 1 ao quadrado é 1, 7 ao quadrado, 49. Então, muito cuidado. Na minha opinião, de todas as propriedades de potência, essa aqui é a que costuma dar mais problema, porque os alunos esquecem do detalhe de inverter a base e de tirar o sinal. Às vezes não inverte a base, às vezes não tira o sinal. Principalmente, pessoal, lá na frente, quando esse expoente aqui, ó, ele for uma equação. Então, quando ele tem um sinal negativo aqui sendo uma equação, o efeito é muito mais detalhado, né? Bom, e a última propriedade é a potência com expoente fracionário. Pessoal, a potência com expoente fracionário, ela vai desembocar na radiciação, né? Nada mais é do que uma forma diferente de representar uma radiciação. Então, por exemplo, A elevado a N sobre M é a mesma coisa que a raiz emésima de A elevado a N. Nem sei se essa palavra existe, né? Mas só para ficar gravado aqui. Bom, o que acontece aqui, pessoal? Então, é uma outra regra que nós temos que decorar, né? Então, quando eu tenho uma raiz que ela uma potência que tem um expoente fracionário, ou seja, A elevado a N sobre M, eu repito a minha base aqui, né? Depois a gente vai dar nome para cada um. Na verdade, já tem um vídeo aí com o nome de cada um desses elementos dessa continha. O numerador da minha potência, ele fica dentro da raiz e o denominador vai virar o meu índice.
Muitas vezes, e os erros da aplicação dessa propriedade, eles advêm dessa posição aqui. Às vezes os alunos trocam. Pessoal, eu vou usar aqui o exemplo mais fácil para vocês gravarem, que é a raiz quadrada de 4, tá? Então vamos imaginar aqui 4 elevado a meio, porque a raiz quadrada vai ser o denominador 2, né? É a mesma coisa que aqui, ó, raiz quadrada de 4. Vocês nunca mais vão esquecer. Raiz quadrada de 4, a gente sabe que é 2. Pessoal, precisa colocar o número 1 aqui dentro? Não precisa, porque 4 elevado a 1 é 4, né? Mas eu coloquei o 1 aqui para vocês fazerem a associação, tá? Aqui, ó, este vem para cá e este vem aqui para dentro. E aí vocês não se enganam mais. Até porque, se vocês forem pensar 4 elevado a 2 sobre 1, pessoal, 2 sobre 1 é 2, né? Aqui não é um expoente fracionário, por assim dizer. Ele é um expoente inteiro. Isso aqui vai dar 4 ao quadrado, que vai dar 16. É bem diferente, né? Então, se vocês gravarem este exemplo aqui, vocês não erram. Tá joia? A gente, assim, tem outras duas propriedades que nós podemos comentar aqui, mas já foi falado, elas não têm implicação de desenvolvimento, igual as outras tiveram, que é aquela história, né? Um número elevado a 1 é sempre ele mesmo, né? E um número elevado a 0 é sempre 1, ok? Essa propriedade aqui é chamada de potência unitária. E essa, se bem a dizer, né? Essa propriedade aqui de baixo é chamada de potência de coexpoente zero. Então, pessoal, é muito interessante, vocês encontram aí na internet tranquilamente um quadrinho com as propriedades das potências de forma reduzida, né? Mas nós podemos montar ele aqui também. Então ficaria mais ou menos assim, né? Só para lembrar que na potência eu repito a base quantas vezes o denominador me manda. Então b ao quadrado é b vezes b, b ao cubo é b vezes b vezes b. Beleza. B elevado a 0 é 1, porque toda potência com expoente 0, o resultado é 1. B elevado a 1 é igual a ela mesma, que é a potência unitária, né? Agora aqui em si as propriedades. Quando eu tenho uma soma dos expoentes de mesma base, é como se eu multiplicasse as potências, né? Então, b elevado a m mais n é a mesma coisa que b elevado a m vezes b elevado a n. Quando eu tenho potência de potência, né? Eu multiplico os expoentes, ok? Agora, quando eu tenho um produto, a minha base é um produto, né? Então, eu posso fazer de forma separada, b elevado a n vezes c elevado a n. Quando eu tenho aqui um expoente negativo, eu inverto a base e repito o expoente. Pessoal, esse n aqui no denominador ou aqui em cima, englobando tudo, não faz diferença, porque 1 elevado a n é n. Quando eu tenho aqui um expoente fracionário, na verdade ele é uma raiz, né? Em que o meu denominador vai vir o índice e o meu numerador ele vai aqui para dentro da raiz. Ficou faltando um aqui, é quando eu tenho, né, o quociente. Minha base, por exemplo, ela tem um quociente, né? Vamos colocar aqui, ó, a sobre b elevado a n é a mesma coisa que a elevado a n dividido por b elevado a n, ok? As propriedades, a grosso modo, são essas. É sempre bom você estar estudando, estar relembrando, tá? Caso tenha algum exercício, alguma dúvida, queira me mandar para a gente resolver junto, podem colocar nos comentários ou mandar no e-mail. Um abraço.